Prezados irmãos e irmãs aqui presentes, bem como também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia, celebramos neste quarto domingo da Páscoa, como já foi dito, o domingo do Bom Pastor. É o domingo em que a liturgia se volta para a figura do pastor, uma das figuras, um dos ícones mais bonitos desde os primeiros séculos da igreja, para representar o amor de Deus, para representar a proximidade com o qual Deus cuida, nutre o seu povo. Por isso, certamente, muitos de nós aqui conhecemos a imagem do coração de Jesus, não é? Aquela imagem de Jesus com o peito aberto, apontando, mostrando para o seu coração, etc. Mas esta imagem é muito mais recente. A imagem do coração de Jesus, usada pela igreja desde os primeiros séculos, sempre foi a imagem do bom pastor. A imagem do bom pastor é que mais expressa esse amor de Deus. Um Deus que cuida, um Deus que apacenta, um Deus que protege, um Deus que alimenta o seu povo, qual pastor o faz com o seu rebanho. Vejam, meus irmãos, que a missão, o ofício de pastor, um ofício muito conhecido em Israel, talvez não tanto na nossa realidade aqui mais ocidental, mas para o povo do Oriente, para o povo de Israel, o ofício de pastor sempre foi um ofício muito comum, até porque haviam em Israel muitos rebanhos e muitos pastores que cuidavam, que zelavam por aqueles rebanhos que eram justamente criados nas montanhas de Israel. Se nós formos perceber, quando se dá o nascimento de Jesus, na noite do nascimento de Jesus em Belém, justamente quem são os primeiros que vão perceber a estrela que brilhou no céu e que vão ao encontro dela e ali percebem, ali reconhecem a presença daquela criança que nascera, etc., é justamente os pastores, porque os pastores passavam a noite cuidando dos rebanhos. Dia e noite os pastores cuidavam dos rebanhos. E por quê? Porque a ovelha é um dos animais mais frágeis, mais sensíveis, né, dentre tantos outros animais. A ovelha, ela tem uma visibilidade muito pequena. A ovelha enxerga cerca de 1 metro, no máximo, não muito mais do que isso. E por isso que o pastor dedicava o seu tempo, praticamente 24 horas, para cuidar das ovelhas. Porque as ovelhas, uma vez que não enxergam, elas têm dificuldade de andar, têm dificuldade de se alimentar. Com muita facilidade a ovelha pode tropeçar e cair no aprisco, cair no abismo, cair montanha abaixo. A ovelha então desenvolve, já que tem pouca visão, a ovelha desenvolve muito mais a audição. A ovelha procura assimilar-se ainda mais à voz do pastor. Portanto, a voz do pastor para a ovelha se torna muito próxima, se torna muito íntima. A voz do pastor, ou da voz do pastor, depende a vida da ovelha, a sua segurança, a sua estabilidade, o seu alimento, já que é através da voz do pastor que ele vai conduzindo a ovelha por caminho seguro, que ele conduz a ovelha para as pastagens, para o alimento. Então vejam, quando nós vemos a figura do pastor presente na liturgia, nas leituras, como nós percebemos hoje, desde o Antigo Testamento já se usava a figura do pastor para representar o amor de Deus pelos homens, o amor de Deus pelo seu povo, e esta figura do pastor que foi de certa forma assumida por Jesus. Jesus é o bom pastor,
e nós somos as ovelhas do seu rebanho. Por isso, no capítulo 10º do Evangelho de São João, que nós ouvimos hoje, 4 versículos deste capítulo, porque todo o capítulo 10 de São João descreve a figura de Jesus como pastor, as características de Jesus pastor e as características também do rebanho. Hoje, nesses 4 versículos, nós percebemos características muito peculiares da relação de Cristo, bom pastor, e também do rebanho, ou seja, das suas ovelhas. A característica do bom pastor, Jesus diz no Evangelho: eu, o bom pastor, dou a vida pelas ovelhas, dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Pois bem, percebemos então que a relação do pastor com as ovelhas é um vínculo fortíssimo, que une o pastor às ovelhas. Ninguém irá arrancá-las da mão do pastor, ninguém irá arrancar as ovelhas da mão do Senhor. Nós somos as ovelhas deste rebanho, e estamos unidos por um vínculo com o pastor, vínculo este que é um vínculo de amor, vínculo de conhecimento recíproco, que de certa forma nos garante o dom maior que Deus pode nos conceder, que é o dom da vida eterna. Nós recebemos a vida eterna como dom de Deus, recebemos a vida eterna como garantia do amor que Deus tem por nós. Portanto, Jesus é o pastor que nos garante o vínculo maior do amor de Deus por nós, que é a vida eterna. Portanto, meus irmãos, as características de Jesus, bom pastor, são justamente características que nos unem ainda mais a Deus, que nos unem ainda mais a Jesus, que nos unem ainda mais o Senhor. Somos as ovelhas do seu rebanho. E vejam, quando Jesus diz, eu dou a vida pelas ovelhas, Jesus não está usando apenas de uma expressão poética, né? Aliás, nós muitas vezes podemos ter a pretensão de confundir o Evangelho como um livro de poesias bonitas, mas o Evangelho não é um livro de poesias. O Evangelho é a palavra, é a boa nova de Jesus, que nos é transmitida com a realidade, com a verdade. Portanto, o que Jesus diz não são simplesmente belas palavras, mas o que Jesus nos diz são realidades concretas. Portanto, quando Jesus diz, eu sou o pastor das ovelhas, eu conheço as minhas ovelhas, ninguém vai arrebatá-las de minha mão, eu dou a vida pelas ovelhas. E nós vemos exatamente isso. Jesus é o pastor que foi capaz de morrer pelas ovelhas. Ele deu a sua vida para com o seu rebanho. Ele entregou a sua vida na cruz, derramou o seu sangue na cruz, para que as ovelhas pudessem ter a vida eterna, para que as ovelhas pudessem pertencer, participar da vida do pastor, que é a vida eterna, já que o Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Portanto, meus irmãos, o Senhor deu a sua vida para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Portanto, nós somos as ovelhas do Senhor, nós somos o rebanho do Senhor, que nos foi dado ao Senhor pelo Pai, um rebanho que jamais se perderá das mãos de Deus, um rebanho do qual Deus carrega em suas próprias mãos, para dizer que nós pertencemos a Deus, e tudo aquilo que é de Deus também pertence a nós. E o maior dom que pertence a Deus, certamente é o dom da eternidade, é o dom da vida eterna.
e este dom Ele também concede a nós. Pois bem, essas são algumas das características de Jesus, bom pastor, em relação a nós, o seu rebanho. Mas também no Evangelho de hoje, São João nos mostra duas características muito importantes do rebanho para com o pastor. Ou seja, duas características que devem ser atitudes nossa, que somos o rebanho do Senhor. Atitudes nossa diante do bom pastor que é Jesus. Quais são? Duas: a de ouvir e a de seguir o bom pastor. Na verdade, essas duas atitudes são indispensáveis para que as ovelhas tenham vida, para que as ovelhas andem em segurança, para que as ovelhas tenham alimento para sobreviver, sustento para a sua vida, e neste caso, para a vida eterna. Portanto, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Portanto, escutar a voz do Senhor e seguir o Senhor. Antes de tudo, ouvir, escutar, significa justamente se dispor a escutar da sua palavra. É da palavra, é da escuta da palavra que nasce a fé. É da escuta da palavra que a fé nasce e que a fé se alimenta. Portanto, meus irmãos, só quem presta atenção à voz do Senhor é capaz de avaliar na própria consciência as justas decisões do seu agir no mundo. Só quem presta atenção à palavra do Senhor é que consegue avaliá-las na sua consciência, o que deve fazer, como deve viver, como deve proceder. Portanto, vejam, quando a gente escuta a palavra de Deus, a gente não deveria escutar a palavra de Deus apenas como se estivéssemos ouvindo a história de um acontecimento do passado. Quando nós ouvimos o Evangelho, nós não deveríamos ouvir apenas palavras que foram ditas aos discípulos. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos o Evangelho, nós deveríamos nos dispor a ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, aquilo que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. E essas palavras não podem ser simplesmente ouvidas, como diz o ditado, ouvir por um ouvido e sair por outro. Estas palavras, ao serem ouvidas, o Evangelho, ao ser escutado, ele precisa ser semeado, lançado no coração e na consciência, porque só quem ama faz, só quem ama realiza. É ou não é verdade? Quando a gente ama alguém, aquilo que alguém diz é importante para nós. Quando a gente ama alguém, aquilo que a pessoa diz, mesmo que nem sempre nos agrade, mas a gente sabe que é por amor que a pessoa está dizendo, é no desejo de também fazer com que nós possamos nos realizar, possamos superar, é no desejo de querer também fazer o bem a nós. Hoje celebramos o Dia das Mães, lembramos das nossas mães. As mães são aquelas que de certa forma também nos diz muitas palavras, e sabemos que nem sempre todas elas nos agradaram, desde quando éramos crianças. Infeliz as mães que não sabem educar os seus filhos, que não sabem colocar limites nos filhos, não é? Os filhos precisam ter limites, os filhos precisam aprender, e são os pais que devem e que têm a missão, a árdua missão, de fazer os filhos crescerem, percebendo que na vida tudo tem limite, tudo tem um porquê, tudo tem um sentido. Esta é a missão dos pais, a educação dos pais. E esta missão só pode ser feita com amor, porque quem não ama não corrige. Muitas vezes o mundo só quer agradar, e por isso o mundo concorda com tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente faz está bom.
Quem ama, não. Quem ama, se não está bom, quem ama, se está errado, ele diz: está errado, você está errado. Só quem ama é verdadeiro, só quem ama corrige. Pois bem, meus irmãos, a palavra de Deus também é assim. O Evangelho do Senhor, quando nós o ouvimos, nós precisamos amá-lo. Portanto, ouvir a palavra com o coração. Esta palavra precisa ser amada. Eu amo o Senhor, por isso aquilo que o Senhor me diz é importante. Eu dou atenção a essa palavra. Acolher a palavra no coração e também na consciência, porque é da consciência que saem as decisões, né? É da consciência que brotam as decisões. Portanto, quando eu ouço a palavra de Deus, eu preciso guardá-la no coração, mas eu preciso guardá-la também na minha consciência. Eu preciso trazê-la para a minha consciência, para que eu possa pensar e agir segundo esta palavra. Portanto, esta é a característica própria das ovelhas em relação ao pastor. Essa é a característica própria do rebanho: ouvir a voz do pastor, escutar a palavra de Deus, acolhê-la no coração e na consciência. E por fim, segui-lo. Portanto, como os discípulos que depois de ter ouvido, os discípulos aceitaram interiormente os ensinamentos do Senhor, e depois de ter ouvido, eles tomaram uma decisão de seguir Jesus, de viver como Jesus, e de sofrer até mesmo as consequências do seguimento de Jesus, de sofrer até mesmo as consequências que as suas ações trariam, certamente tanto quanto foi a do Mestre. Por isso vejam, como vimos na primeira leitura de hoje, os discípulos, aqueles que decidiram seguir Jesus, foram também perseguidos, foram também criticados, foram também caluniados, e não será diferente conosco. Portanto, o rebanho do Senhor deve dispor a ouvi-lo e a segui-lo, para que alcance a vida eterna, para que alcance a realidade que realmente é própria do pastor, que é a vida eterna, as pastagens eternas. Portanto, meus irmãos, assim como as ovelhas precisam ouvir a voz do pastor para poder chegar com segurança e alimentar-se das pastagens para viver, assim também nós, ouvindo a voz de Jesus, bom pastor, acolhendo a sua palavra em nosso coração e na nossa consciência, possamos também segui-lo, e o seguimento no agir do dia a dia, o seguimento no cotidiano da nossa vida, procurando conformar a nossa vida a Jesus, nas pequenas atitudes, nos pequenos gestos, nas pequenas coisas, que a gente possa imitar o bom pastor, que a gente possa se deixar conduzir por ele, porque o Cordeiro, como ouvimos na segunda leitura, que está no meio do trono, será o seu pastor, e ele os conduzirá às fontes da água da vida, e Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Se queremos chegar às fontes da água da vida, se queremos ter todas as lágrimas enxugadas, ou seja, se queremos ter a vida eterna, a alegria plena, que supera todo e qualquer sofrimento, sigamos a voz do bom pastor, porque é ele que nos conduzirá às pastagens eternas, é ele quem nos conduzirá em segurança para a eternidade. Assim seja. Amém.